Qumran. Confiabilidade de transmissão do texto, é o que eu falei agora há pouco aqui, né? Do texto hebraico, tempo do Moisés. Tempo do Moisés. Tá, entendi, agora entendi. É assim, gente, ó. Moisés teria, se for uma figura histórica, ele teria vivido por volta do século XIII, antes da era cristã. O que nós temos de hebraico nessa época? Nada. Como que era a hebraico dessa época? Não sabemos. Temos coisas da época? Não. Quando nós pegamos o capítulo 5 dos Juízes, Cântico de Débora, que é um dos textos mais antigos da Bíblia, que alguns acham que é do século XII, alguns acham século XII, talvez seja posterior ainda, já é muito difícil aquilo. Mas como que era o texto da época do Moisés? Nós não sabemos. Nós não temos nada. Nós não temos nada. Então, assim, pegar o Pentateuco, hoje, o que tem da época de Moisés? Né? Porque o que a gente vê de hebraico lá é uma língua muito evoluída, da época do pós-exílico, por exemplo. Um pouco do pós-exílico, uma parte pós-exílico. São vários séculos depois da época de Moisés. Então, é difícil afirmar que ele escreveu alguma coisa. Será que ele escreveu alguma coisa? Se teria escrito, gente, esse hebraico seria muito difícil, seria muito antigo. E nós não temos nada no Pentateuco. Essa é uma questão. Né? Não sei se boa parte de vocês, né, tem a ideia, né, que os personagens bíblicos escrevem os textos bíblicos. Nem sempre é assim. Quem escreve os textos bíblicos são pessoas anônimas. São os escribas judeus. Os escribas. Eles que escrevem. Né? A grande maioria, não sabemos os nomes das pessoas. Eles não marcavam isso. Eles vai lá fora lá, né? Está lá as orbas lá. Monada Bíblia Hebraica. Quem escreveu? O Edson, de Frei Francisco. Isso é coisa nossa. Nossa época. Não era naquela época isso, né? De marcar nome, data, local. Eles não marcavam isso, nada disso. Então, assim, da época do Moisés, nós não temos nada. Não temos nada. A questão a pergunta ainda continua. É confiabilidade da transmissão? É assim, como eu mostrei um pouco na minha fala hoje. O que vocês perceberam? Não era uniforme. Havia variações. Acho que no curso de hoje acho que ficou claro isso, né? As variações ao longo do tempo de textos lá em Qumran, que depois ficou uniforme, os maçoretas, ainda tinha algumas variações entre eles também. Então, assim, o texto que chegou até nós hoje é esse texto. Até que ponto esse texto ele reflete o pensamento do autor original? Eis a questão. Será que o Isaías, pegar o primeiro Isaías, né? Pegasse o Bíblia Hebraica de hoje e lesse aquilo, qual que seria a reação do Isaías? Será que ele ia ficar satisfeito? Eu não sei. O Jeremias? O Jeremias vai falar assim, Jeremias, puxa, mas o texto está muito longo. Ele acha isso, nossa, o texto está comprido. Eu não lembro disso, não. Ele falaria isso, o Jeremias. Por exemplo. Sabe, gente? Então, assim, então é algo complicado, né? Não fui eu que escrevi, não. Não foi escrever, não. Né? Então, tem essas coisas, né, gente? Então, assim, o texto vai evoluindo, né? É uma evolução do texto, é o que chegou até nós. Tá? Agora, se o texto reflete aquilo que a pessoa queria mesmo escrever, a gente não sabe. Aquele famoso versículo, Isaías 7,14. Lembra desse versículo? Eu queria ver a cara de Isaías. Isaías, o que você queria saber desse tal de menino que vai nascer aí, da mulher jovem? Quem é essa pessoa? Eu queria ver a resposta dele. Eu queria ver. A gente não sabe. É Jesus? É o filho do Acaz? É o Ezequias? A gente não sabe. Tá?